chamá-los para que a gente se chamasse de irmão, e aí a gente vem com essa história de título, não é? Que coisa bacana, somos filhos amados de Deus, irmãos em Cristo Jesus, irmã, seja bem-vinda. Irmãos, a irmã Edmeia pregará uma vez por mês, todos os meses desse ano aqui, no Celebrando a Vida. Glória a Deus, porque ela encontrou um espaçozinho no coração e na agenda para estar conosco, irmã. A igreja é sua, a casa é sua, Deus te abençoe. Muito obrigada, pastor. Graça e paz, irmãos. E, porque eu ainda não vim aqui este ano, feliz ano novo para todos vocês. Olha, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Salmo de número 143. Salmo de número 143, vamos ler até o versículo 6. Salmo 143, onde está escrito assim: Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Amém. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Eu não sei se vocês aqui já ouviram falar de mulheres que quando ficam grávidas começam a desejar coisas esquisitas. Existe tanta discussão a respeito disso. Tem pessoas que dizem que é psicológico, outros dizem que é uma forma delas se aproveitarem do marido, outros dizem que é para chamar a atenção, e falam tanto mal. Eu não sei o que é isso, eu estudei a respeito disso, mas eu tenho uma opinião formada, porque eu um dia fiquei grávida, e eu enjoei creme dental. Não podia escovar os dentes com creme dental. Eu tinha que escovar os dentes com sabonete. Que coisa esquisita. Ficou diferente. Por que é que isso aconteceu comigo? Porque dentro de mim existia uma outra pessoa. Quando as pessoas têm vermes, não sentem isso. Mas acontece que havia uma vida humana dentro de mim. Então eu passei a detestar alguma coisa que eu usava antes. Eu sentia enjoo. E senti muito enjoo por determinadas coisas. Eu, quando penso nisso, eu penso no que acontece conosco quando Deus coloca em nós uma nova natureza. Quando Deus lhe salva, Ele transfere você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aí, para que você possa se adaptar nesse reino, Ele coloca em você uma nova natureza que vai desejar as coisas do reino para onde Ele lhe transportou. Você passa essa natureza nova de dentro de você, é uma natureza do reino de Deus. E por causa disso, você passa a desejar as coisas do reino de Deus. Essa natureza nova que Deus planta dentro de você, vai desejar, acima de tudo, uma intimidade profunda com Deus. Isso é tão evidente na vida de cada um de nós, que quando nós pecamos, nós agredimos essa nova natureza que está em nós.
essa nova natureza é uma natureza santa. E quando nós pecamos, nós agredimos esta nova natureza. Ela fica agredida. E embora você queira conviver com o pecado assim, deixa isso para lá, isso é bobagem, também não é tanto assim, fica uma insatisfação em você. Você não fica totalmente feliz. Por quê? Porque existe uma natureza dentro de você que foi agredida. A luta por isso vai se tornar grande, porque tem um fogo contrário, não é? Ao pecado. Um fogo contrário ao pecado começa a arder dentro de você. Você não lida com o pecado como lidava antes. Uma das maiores evidências de que você é filho de Deus é que você não fica feliz quando peca. Você fica incomodado, você fica insatisfeito. Você peca, mas não fica feliz. E você quer ficar feliz, mas você não consegue. É a prova de que existe uma natureza nova operando dentro de você. Pense uma coisa. Quando perguntaram para João Batista sobre o batismo, ele disse: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um varão que eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Ele vos batizará com a água, com fogo e com o Espírito Santo. Nós sabemos que batismo é imersão. Então João imergia as pessoas naquelas águas escuras do Jordão, e quando a pessoa saía dali, a pessoa ia andando e certamente ia molhando o lugar onde ela ia andando, porque a água sempre ela desce. Mas quando Jesus Cristo vem, em vez dele nos imergir na água, ele nos imerge no fogo. E quando nós saímos dali, nós somos uma tocha. E o fogo sempre aponta para cima. Então, significa que tudo em nós vai se dirigir para cima. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, todos para cima. Porque em qualquer posição que você acenda uma tocha, ela sempre vai apontar para cima. E esse fogo em nós não é um fogo comum, um fogo estranho do mundo, é um fogo que vem de Deus. Se você lembrar, quando Isaías se encontrou diante do trono de Deus, que ele confessa: ai de mim, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele diz que um dos serafins pegou com uma tenaz, uma brasa viva do altar, e tocou nos lábios de Isaías. E o serafim disse para ele: olha, a tua sujeira, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado está perdoado. Mas a Bíblia não diz que Isaías deu um grito: ai, o anjo queimou meus lábios. Não. Ele diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz daquele que falava comigo, dizendo: a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O que significa que os lábios do profeta foram purificados. Esse fogo que vem da parte de Deus, ele vem para purificar. Ele limpa toda a sujeira. Ele perdoa todo o pecado. É um fogo que vem para amolecer o coração. É um fogo que vem para amolecer. É um fogo que vem para purificar. É um fogo que vem para iluminar a nossa visão. É um fogo que vem para nos fazer mais e mais e mais profundos na nossa visão com Deus. Se você lembrar, no dia de Pentecostes,
quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, a Bíblia diz que foram distribuídas línguas como de fogo, pousando em cada um deles, mas não queimou ninguém. Pelo contrário, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Então, esse fogo foi trazido para você, foi colocado na sua vida. E hoje, você, embora tenha uma natureza pecaminosa, porque você ainda está aí, mas tem uma natureza divina, tem um espírito que lhe faz filho de Deus, ardendo dentro de você e impulsionando você para olhar para um reino que existe. A Bíblia diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Para não pecarmos, nós precisamos dessa outra natureza que nos dá o combustível certo para nos movermos aqui na terra sem pecar. Eu estava contando ainda agora uma experiência que eu tive lá pelo dia 23 de dezembro. Eu estava na fila do banco com pressa de pagar tudo, porque eu ia viajar no dia 26 para o Canadá, e depois no dia 12 eu ia ficar pelos Estados Unidos pregando, para voltar no dia 1º de fevereiro, pregando e dizendo: Senhor, eu te peço, segura o dólar nos 4, segura o dólar nos 4, porque quando eu viesse a oferta eu trocava melhor, e realmente Deus segurou. E agora eu estou fazendo uma obra na casa de Marimar, está trocando piso, trocando telhado, trocando porta, janela, viu? A crise pode ter sido difícil para todo mundo, mas para a casa de Marimar, tá? Segurou nos 4. Agora pronto. Tá, beleza. Maravilha. Né? E eu estava na fila do Bradesco, bem mais na frente, e acho que era o último dia antes do Natal, porque o dia 26 era sábado. Eu me lembro que cheguei dia 27 e já fui pregando. Então você fica pensando, a fila como estava, eu fui cedo. E lá na fila tinha um homem muito brabo, muito falante, falando mal do governo, falando mal de todo mundo, e falava, reclamando. Ninguém pode estar satisfeito com o que está errado, mas o homem estava falando muito, eu estava bem séria, bem quieta. Nessas horas eu fico muito tímida, porque eu não quero conversar. Depois estava quase na hora de fechar o banco, de abrir o banco, e a fila estava crescendo. Apareceu uma crente que me conhecia. Sujou minha barra. Oi, irmã Edmeia, mas que coisa boa encontrar a senhora aqui, oh, coisa maravilhosa. Eu precisava lhe dar um abraço antes do Natal. E fez aquela festa. E por mais que eu ficasse tímida, a mulher falava. Falou, ficou lá um pouco comigo. E esse homem, que era tão falante, parou. A mulher falava mais do que ele. E quando ela acabou de falar, nós ficamos por ali pela fila, ele não se conformou. Ele veio perto de mim. Eu me lembro, ele tinha uma bermuda quadriculada. E ele disse: quer dizer que a senhora é uma missionária evangélica? Eu não gosto que me chame de evangélica. Mas o que eu ia fazer? Não ia discutir com o homem. Eu disse: sou. É verdade que o Eduardo Cunha é evangélico? Estava na época mais difícil, que só se falava em Eduardo Cunha. E eu botei o veneno todo para fora. Todo para fora. Para você ver o que é uma velha natureza quando se levanta. E eu disse para o homem: olhe, eu não sei se ele é evangélico, porque eu não o conheço. Mas se ele é evangélico, deve ser o último. Todos os outros lá são católicos. Na hora que eu fiz isso, eu senti vontade de rebobinar o tempo para eu não estar ali. Eu senti vergonha de mim.
Eu senti que eu tinha feito uma coisa errada. O meu coração se fechou. Eu não senti paz, eu não senti alegria. E olha, onde o Espírito de Deus se move, existe uma produção, um fruto de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. Não senti nada disso. Então era um outro espírito que se moveu ali, não era o Espírito de Deus. E eu entrei me sentindo tão mal, eu não queria olhar para ninguém, estava com vergonha de todo mundo. Fui das primeiras, saí do banco, fui para casa, sentei e disse: Senhor, eu não acredito. Depois de velha, eu ainda estou te envergonhando. Eu falei uma coisa errada, não era para ter tratado aquele homem desse jeito. Por que será que eu tinha que fazer isso? Oh, meu Deus, fiquei ali. Mas veio no meu coração muito claro. Vocês sabem que eu não sou de dizer, Deus falou isso, Deus falou aquilo, mas eu senti no meu coração, como se Deus estivesse me dizendo assim: olha, o que aquele homem te disse é certo. O que aquele homem te disse é um clamor de dor. Aquele homem gritou para você que ali podia ser o lugar de tudo quanto é gente, menos de um evangélico. Aquele homem estava dizendo que chamava a atenção o fato de ter um crente naquela situação. Então aquele homem estava me dizendo, talvez ele nem soubesse, que o crente não existe para fazer isso. Que dentro dele tem uma nova natureza, uma natureza do céu, uma natureza santa. Para ele seguir, ele não pode estar fazendo as coisas que os outros fazem. Eu tive vontade de ver aquele homem, aquele povo para pedir perdão, mas não dava mais. Eu já tinha feito tudo errado. De lá para cá eu tenho tomado mais cuidado com as minhas reações. Porque eu fui muito rápida para maltratar o homem, para falar mal dos católicos. E eu sei lá se todo mundo que está lá é católico, mas a língua grande, que coisa horrível. Isso nós precisamos tomar cuidado. Deus colocou em nós uma nova natureza, mas não para sermos melhores do que ninguém. Deus colocou em nós uma natureza que é um combustível, que nos capacita a viver segundo essa natureza que Deus colocou em nós. Deus coloca principalmente essa nova natureza, para que essa nova natureza seja exatamente em nós um grande desejo voltado para Ele. Uma vez eu estava pregando na igreja do Nazareno Central de Campinas, e lá tem um pastorzão, pastor maravilhoso, o pastor Lázaro Aguiar Valvassouras. A igreja dele é assim, estou pregando aqui no púlpito, está escrito aqui na minha frente, pregue só a palavra, é o único lugar que eu já vi aquilo. E na hora dele me apresentar, ele disse assim: vocês sabem que a única mulher que prega neste púlpito aqui é a irmã Edmeia. Porque nesse púlpito aqui não prega mulher, porque mulher vem pregar, pega a abobrinha. Assim, na minha cara, a igreja cheia de mulheres, 12 mil membros a igreja dele. E eu esperando para ver onde ele ia com aquela conversa. Aí ele disse assim: porque mulher é como pipa. Mulher é como pipa. Você solta, mas segura na linha. E eu nunca tinha visto aquela comparação. E eu pensei assim, será que ele está me ofendendo? Mas a mulher dele estava lá, a filha estava lá. Aí quando ele me passou, todo mundo riu. Ele chamou a mulherada de pipa. A mulherada toda riu. E eu não sabia se eu ria. Aí, quando ele me passou,
o microfone, eu disse, eu vou encontrar uma resposta para essa história de pipa, porque eu sou mulher. Até hoje eu não encontrei a resposta. Mas ele me ensinou, foi muita coisa com a história da pipa. Porque até hoje eu procuro uma resposta para ele, mas eu não encontro. E enquanto eu vou preocupando com a história da pipa, eu estou aprendendo. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou, todos nós aqui, como uma pipa. Estamos soltos, mas Deus tem uma linha que nos segura. É uma linha que é um retorno para Ele. Ele não nos desprezou, Ele não nos jogou, Ele não nos soltou. Existe em cada um de nós, lá na nossa alma, um grande desejo por Deus, que foi Ele que plantou. Passa a existir em nós um desejo que o mundo não pode satisfazer. Você pode ter tudo, você começa a desejar tanto. Os pobres acham que se tiverem dinheiro, eles vão estar felizes. Os ricos têm todo o dinheiro, têm tanto dinheiro que começa a dizer, não é meu. Não é meu não, não é. De tanto dinheiro, já estão recusando dinheiro. Um povo que tem uma sorte, bota um dinheiro enganado na conta deles, na minha ninguém põe. Mas tudo bem, é a fraqueza, é o pecado. Eles estão buscando o quê? Que sonho é esse? Que sede é essa? Que ganância é essa? De ter. Eles estão em busca de alguma coisa que eles não vão conseguir fora de Deus. Sabe o que é que existe em nós? Um sentimento, um desejo de voltar para Deus. Passa a existir em cada ser humano. Deus nos dá, então, o Espírito, mas nós precisamos do alimento. Quando Deus coloca em você esse Espírito dentro de você, essa nova natureza, você vai precisar de alimento. E o alimento é a palavra, que sem ela seremos como Efraim. Na visão do profeta Oséias, você já tem o Espírito, a nova natureza já está em você. Com a maior facilidade você chama Deus de Pai. Duvido que você se vire para esse homem que está do seu lado e o chame de pai. Você não chama, não dá certo, não é? Chama a Sueli aí, Gilson de pai. Pai, não dá certo. Mas você abre a boca e chama Deus de pai com a facilidade, dá certo, não é? Porque existe um espírito de filiação que foi colocado dentro de você, não é? Mas você precisa da palavra que vai ser o alimento com esse espírito. E sem a palavra, você se torna, segundo as palavras do profeta Oséias, como Efraim. Oséias, no capítulo 7, ele compara Efraim, no versículo 8, como um pão que não foi virado. Você sabe o que é um pão que não foi virado? Você pega lá uma bacia, põe a farinha de trigo, põe os ovos, bota a manteiga, bota o açúcar, bota o fermento, bota tudo o que leva num pão. E depois você leva para o forno. Todos os elementos do pão estão ali. Mas você não virou. Você não mexeu. Aquilo não vai servir para nada. Tem tudo, mas não vai ser pão. Então ele compara Efraim como um pão que não foi virado. Você já tem a unção, você já tem o conhecimento, você está salvo. O propósito de Deus é que você seja santo. Jesus Cristo lá na cruz levou para a sepultura. Ele bebeu o cálice da sua maldição. Pensa bem, a sua morte, a sua dor,
o seu pecado, a sua separação de Deus, ele botou para dentro dele, morreu, aquilo tudo foi enterrado. Quando ele ressuscitou, toda a sua maldição ficou enterrada. E nele você está livre. Então já foi feito tudo. Como Efraim, é um pão que não foi virado. Mas será que você está vivendo esta vida com profusão? Será que você está assumindo essa vida eterna com profusão? Nós precisamos tomar este cálice. Sabe quando Jesus Cristo revelou a ceia? Ele saiu dali com seus discípulos e foi para um jardinzinho pequeno, o jardim do Getsemane. E ali a Bíblia diz que ele fez 3 vezes a mesma oração. Uma petição ao Pai. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Não seja, porém, feita a minha vontade, mas sim a tua que estás nos céus. A que cálice Jesus Cristo se referia? Não era o cálice do sofrimento físico, porque Jesus Cristo veio para ir à cruz. A cruz era a sua missão, a cruz era o seu objetivo, a cruz era o seu escopo, e ele queria. Você lembra quando Pedro tentou dissuadi-lo da cruz? Ele disse: arreda Satanás. E quando ele ia subindo para Jerusalém, ele disse para seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém, para sofrer muito na mão das autoridades e dos sacerdotes, para ser preso, julgado, crucificado e morto. Então Jesus Cristo sabia tudo da cruz. Será a que cálice ele se referia? Não era o cálice da humilhação moral, porque todos nós sabemos que os crucificados e apedrejados, eles iam sem roupa. Pensa o que é isso? Um rapaz de 33 anos, sem roupa, exposto entre a terra e os céus, diante da sua mãe, diante dos seus discípulos, em público, diante das mulheres que o seguiam. Muito humilhante. Agora, a que cálice ele se referia? Se nós voltarmos para pensar, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus diz: haja separação entre luz e trevas. Separação ali está ordenada, e a palavra que sai da boca de Deus é gerada na mente, no coração de Deus, e é eterna. Então, a separação entre luz e trevas estava ordenada. Agora, a palavra de Deus diz que Deus é luz. Nele não há treva alguma. Nenhuma treva. Mas pecado é treva. Pecado é morte. Quando Jesus Cristo está na cruz, ele está diante do Pai. A primeira palavra que ele diz na cruz é: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo passou o tempo todo na cruz, olhando para o Pai. Mas chegou a hora em que todo o pecado da humanidade vem sobre ele. Ele se torna uma pústula de pecado. Ele se torna um assassino, ele se torna um corrupto, ele se torna um ladrão, ele se torna um prostituto impuro. Pode pegar todo o pecado do mundo, ele bebe este cálice até a última gota. Nós precisamos ser gratos a Jesus, porque bebeu este cálice até a última gota. E quando ele toma em si todo o pecado, toda a maldição, toda a morte, ele se torna um pecado.
Ele se fez maldição no meu lugar, no seu lugar. Nessa hora ele é treva pura, o Pai continua sendo luz. E como não há comunhão entre luz e trevas, ele está separado do Pai. Esse era o cálice que ele não queria beber. E nessa hora, em que ele não percebe mais o Pai, ele dá o seu grito e o meu grito. Eli, Eli, lama sabachthani. E depois disso, ele diz: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com esse pecado todo, e toda essa maldição, ele morre. E ele vai enterrado. E quando a Bíblia diz que ele desceu aos mortos, desceu aos infernos, ele deixou o nosso pecado ali. A nossa morte, a nossa maldição, a nossa separação de Deus. E quando ele ressuscita, ele diz: e aí, morte, cadê tua vitória? E aí, ô inferno, cadê o teu aguilhão? Porque o aguilhão do pecado é a morte. E ali o seu pecado ficou. A morte foi tragada. Tem gente que ainda pensa que vai morrer. Como? Eu gosto muito do rei Davi quando ele diz assim: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. É isso. A morte passa a ser uma sombra. Leão morde, estraçalha. Mas a sombra do leão não faz mal a ninguém. Jararaca pica. Mas a sombra da jararaca não faz nada. Não é? A morte assusta. Mas ela não mata ninguém. Em Cristo, a morte passou a ser uma sombra. Você tem medo de sombra, meu irmão? Para de estar com medo de morrer. Para nós não existe. Tragada foi a morte. Você nunca vai querer morrer, porque não existe em você nenhum elemento de suicídio. Eu também não quero. Está ruim, está difícil, eu vou ficando, tá bom. Vai lá no CTI. Quer morrer? Não. Está doendo, tá. Porque quando Deus deu sopro de vida no homem, nesse sopro não havia nenhum elemento de morte. Então, Deus nos dá o Espírito, mas nós precisamos da palavra, para que estejamos completos. Senão seremos como Efraim, na linguagem do profeta Oséias, é um pão que não foi virado. Temos todos os elementos. Efraim ainda era Efraim, como aquele pão ainda era pão, mas não servia para nada. Não fazemos valer a nossa vida cristã. Mas, a ele ainda diz que Efraim, no versículo 9, do capítulo 7, não tem discernimento. Ele diz: os estrangeiros lhe comem as forças. Não tem discernimento. As cãs já lhe descem, já lhe cobrem, mas ele não tem entendimento. Por quê? Ele não sabe que amadureceu, não tem vergonha de dizer que tem 10 anos de evangelho. E a vida dele continua a mesma. Tem 10 anos de evangelho. E a vida continua a mesma. Uma mulher foi falar comigo. Estava com vontade de matar o marido. Eu disse: você tem tido toda a chance, porque não matou até hoje. Não tenho coragem, então para de pensar essas coisas. Onde já se viu? Você só tem um, não aguenta com um, minha irmã. Que tipo de mulher é você que não aguenta com um marido único que tem? Se você tivesse 5, mas é um só.
que quando a mulher está desse jeito, normalmente é ela que está toda errada. Ela tem que parar, dar um tempo que ela tem que mudar, tem que fazer uma reestruturação da vida dela. Trabalhei com ela uns 3 meses. No final, acho que ela estava com vontade de matar, era a mim. Porque ela dizia para mim, a senhora parece que só gosta do meu marido. Eu disse, para aguentar com você, ele é um santo. Não tem entendimento, não teve crescimento espiritual. Eu já vi crente dizer para mim, não, irmã, é que eu sou nova na fé. Quantos meses? Não, tem 5 anos, eu disse, está velha. 5 meses. Eu pensei, não, eram 5 anos. Quer dizer, Oséias diz que as canchas lhe cobrem, os cabelos brancos chegaram, ele não percebeu. Quer dizer, não percebeu que está ficando velho. Você pode não gostar, ninguém gosta, o povo até pinta o cabelo. Mas tem que saber que tem cabelo branco. Cabelo branco fala de tempo. Cabelos brancos falam de eternidade. Não é? Então, quantas vezes nós não prestamos atenção tanto de tempo que nós temos no Evangelho e ainda não crescemos o suficiente? Ele também chama Efraim de uma pomba enganada, porque ela chama o Egito e vai para a Síria, quer dizer, pede ajuda ao amigo e ao inimigo. É uma pomba enganada. Ela não tem direção, ela segue o conselho de qualquer um. Quer dizer, uma pessoa que não tem sustentáculo, não sabe quem é. Tem muito crente por aí que não sabe que é filho de Deus, ele ouviu falar, mas não sabe de quem ele é filho, não sabe em que reino ele vive, não sabe qual é o espírito que tem que se mover nele, não sabe qual é a palavra da verdade, não tem sustentáculo, não tem alicerce. Por quê? Falta da palavra. O profeta ainda diz, fizeram-se como um arco enganoso. Você já pensou que é um arco enganoso? Em vez dele apontar a flecha para lá, ele aponta na sua direção. Quer dizer, está trabalhando contra si próprio. O Espírito em nós vai fazer com que o nosso coração vá se afinando gradualmente ao ritmo de Deus, e as nossas decisões começam a refletir o caráter de Deus. Começam a refletir o caráter de Deus. Nós começamos a andar para parecer mais e mais com Jesus. Esse é o plano de Deus. Lá em Romanos 8, no versículo 29, Deus diz, a Bíblia diz assim, e aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem feitos conformes à imagem do seu Filho, para que Jesus Cristo seja o primogênito entre tantos irmãos. O plano de Deus é fazer com que todos os seus filhos sejam como Jesus, que Jesus seja o modelo para todos nós. Esse Espírito em nós, essa nova natureza, vai nos levar a termos a natureza de Jesus, a termos o caráter de Jesus. Mas por isso nós precisamos da palavra. Eu li uma história de um homem chamado Vicente. Ele era o maior arruaceiro da rua, e o bar predileto dele era na frente da igreja, uma igreja batista. Ele jogava pedra, quebrava vidraça, estragava o carro do povo. Durante o culto ele ficava lá fora gritando palavrão, cantava alto para atrapalhar o culto. Era um capeta, o Vicente. Um dia, o Vicente ouviu a palavra de Deus. E ele entregou a vida para Jesus.
Ele entregou a vida para Jesus. Primeira semana ele ficou quieto. Na outra ele foi lá e disse para o pastor: pastor, eu quero que o senhor me arranje uma vassoura e uma mangueira, que eu quero lavar essa porta da igreja que está muito suja. O pastor mandou o diácono comprar uma mangueira, a vassoura deu para ele lavou tudo. Pois ele disse: pastor, eu agora sou um crente, não quero ficar morando na rua. Eu sei que o senhor tem um quartinho ali, deixa eu ficar lá. O senhor não precisa me pagar nada, não, eu dou conta de limpar a igreja. Muita gente foi contra por causa do histórico dele. Ele começou a limpar a igreja, ele vivia ali. O homem da frente do bar onde ele bebia, dava para ele comida, porque ele também trabalhava lá no bar. Nunca mais se viu esse homem beber, mas ele estava pronto em todos os cultos, ele dava conta de tudo, ele limpava tudo, ele tomava conta das crianças para não caírem, ele visitava os doentes da igreja. Às vezes, ninguém da igreja ia visitar, ele ia. Ele ficou encarregado das cestas básicas, ele preparava tudo, e lá fora, ele procurava dar comida para os mendigos na rua. Então, depois de uns 10 anos, o Vicente era um exemplo. Um dia, entra um desses homens da rua, lá, gritando: eu quero ser como Vicente. Eu quero ser como Vicente. Eu quero ser como Vicente. E veio andando. E o pastor ficou amedrontado. O senhor disse que é para pedir a Deus tudo o que a gente quer. Eu vim aqui que eu quero pedir, eu quero ser como Vicente. Eu quero ser como Vicente. E veio até aqui, ficou junto, e o pastor olhando para ele. E o pastor, muito santo, disse: meu filho, não é melhor você pedir para ser como Jesus? Ele olhou para o pastor e disse: e Jesus é como Vicente? Porque na vida do Vicente, antigo companheiro de pinga, ele viu a manifestação do poder de Deus. Ele viu o testemunho vivo do que Deus pode fazer. Ele viu transfiguração. Ele viu mudança, ele viu que é verdade, ele conhecia o antes e agora conhecia o durante. É preciso que as pessoas vejam essa transfiguração em você, meu querido. Porque é impossível que você esteja sendo transfigurado e as pessoas não notem. As pessoas vão notar. Elas demoram muito de lhe dizer. Mas é preciso que você saiba, você está sendo transfigurada pela palavra de Deus. Por isso, é preciso que nós busquemos essa palavra. Uma pessoa não fica bêbada só de olhar a bebida. Ela põe aqui a garrafa de uísque, fica olhando, vai ficar bêbada? Nunca. Ela fica bêbada se beber. E quanto mais ela bebe, mais fica embriagada. E quanto mais embriagada, ela passa a ser controlada pelo álcool que está na bebida e vai se tornando uma pessoa diferente. Diferente do que era antes, por quê? Porque está sob o controle de um outro poder, o poder do álcool. De uma hora para outra, ela resolve que é piloto de Fórmula 1, pisa no carro e vai. Pela estrada, e vai 150, 160, aí progressivamente, aí vem a polícia. Manda parar o carro, ela para, o policial manda sair, ela sai, achando que é o piloto de Fórmula 1, o policial está tudo errado. Aí o policial manda dar em linha reta, ué, mas como é que eu não posso?
O que foi que aconteceu comigo? Eu não consigo andar em linha reta. Faz um 4, não consegue. Ela não entende que ela está sob o controle de uma droga. Ela não pode aceitar, mas ela está sendo controlada por um outro poder, o poder do alto. Assim é que o espírito pode progressivamente ir controlando a nossa natureza pecaminosa. É por isso que Paulo diz em Efésios 5, no versículo 18, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando Deus nos dá o seu Espírito, Ele coloca em nós um desejo tão grande por Ele, que faz com que você saia de casa, de noite, enfrente esse trânsito maravilhoso da cidade maravilhosa, para ouvir uma véia. Por quê? Se fosse a Gisele Bündchen, tudo bem. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Porque você é controlado por um outro espírito. Porque existe em você uma outra natureza, que cria em você um outro desejo. Quando Deus nos dá essa nova natureza, essa natureza de filho, Ele coloca em nós essa natureza de filho. Essa natureza traz um desejo por Ele. Por isso, mais uma vez eu digo, nunca vamos estar satisfeitos com aquilo que o mundo nos oferece. Existe lá dentro uma coisa que os estudiosos chamam de nostalgia. Nostalgia é uma palavra que vem de dois vocábulos gregos. Nostos, que significa volta para casa, e algos, que significa dor. Dor da volta para casa. Quer dizer, dor de tanta vontade de voltar para casa. Em português nós dizemos saudade. Mas é uma saudade doída. É uma saudade lá dentro. É uma saudade que vem de um vazio que você não sabe o que é. Mas é Deus. Você lembra do discurso de Paulo no Areópago? Em Atos 17, no versículo 23, ele diz, olha, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, vi também um altar ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O povo anda atrás de um Deus que eles não conhecem. Mas eu vim lhe dar a conhecer esse Deus pelo qual o seu coração arde. Você acha que alguém está na macumba porque é bom? Não, porque o coração dele está ardendo por adoração. O homem tem que adorar. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar a si, ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar um pedaço de pedra, o sol. Ele vai adorar, porque Deus nos colocou aqui como uma pipa. Ele colocou em nós um desejo por Ele. Não é? O coração do homem vai estar sempre vazio se não adorar a Deus. E o salmista diz no versículo 6, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. É tão lindo quando você vê Axa, a filha de Caleb, dizer, pai, dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Não podemos esquecer que esta sede, às vezes essa agonia que sentimos, só pode ser satisfeita em Deus. Cuidado, para que a nossa amnésia espiritual não nos leve a levantar as mãos totalmente para o mundo,
porque do mundo só vai vir corrupção. A ti levanto as mãos. A minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você curvasse